Vamos falar da tragédia grega, das peças que eram encenadas no século V em Atenas. Dramas que tinham por tema a relação conflituosa entre os valores morais da cidade e os valores e a tradição, o que a tradição mandava, a tradição religiosa, e também o conflito entre as decisões dos poderosos e o que os deuses demandavam dos homens, né? Conflitos dos homens uns com os outros e dos homens com os deuses. O ateniense, no século V, está vivendo sobre democracia. Eles decidem conjuntamente suas leis e também fazem seus julgamentos. Mas eles mantêm a crença nos deuses. Em última instância, os deuses é que decidem o destino da comunidade. Uma má colheita, ou uma criança que não nasce, que morre, ou um terremoto, ou isso é sinal de que um Deus se desagradou por alguma decisão nossa. Os homens assistiam, os cidadãos atenienses assistiam os dramas trágicos, e eles viam ali como os poderosos estavam à mercê do erro, da ignorância, do orgulho. Então estavam à mercê da punição divina. A estrutura política e social em que eles viviam não estava segura. O homem que governa a si mesmo conjuntamente, ele nunca está em paz, né? Essas peças trágicas sobre as quais vamos falar mostram que a política não é o campo da paz, também não é o campo da guerra. Ele é o campo do conflito, da disputa de ideias, da persuasão. E males acontecem, mas também acontecem benefícios. As peças trágicas, nós temos como principais autores atenienses o Sófocles, o Eurípides e o Ésquilo. Sófocles, ele era considerado o mais querido pelos atenienses porque ele foi o que venceu mais vezes o festival das Dionisíacas, um festival anual em que havia 3 dias de competição das peças. Qual era o melhor autor? Qual era o melhor ator? O ator fazia os protagonistas das peças, se tornava conhecido por todos, sem ser membro das elites. Agora, o autor, ele era membro das elites econômicas, ele tinha dinheiro para pagar meses de ensaios para o seu coro, que dançava e cantava em versos muito bem elaborados, com roupas bonitas também. Eles causavam impacto visual na audiência. E também ensaios dos protagonistas, que precisavam ter uma bela emissão vocal. Eles gesticulavam, gestos largos para serem vistos à distância, mas o principal era a voz, que deveria ser muito clara e alta, porque a ação nas peças trágicas não era tão física, era mais
uma ação falada. E as peças elas ocorriam no teatro que ficava próximo à Acrópole, numa subida para a Acrópole. Aquela subida foi aproveitada para se construir o lugar da plateia, em pedra, formando uma estrutura circular, com os lugares todos alinhados, e ali embaixo um palco onde ocorriam as encenações. Por isso que os atores precisavam ter vencer o vento, vencer o barulho da multidão, para falar para as 14 mil pessoas na frente deles, para serem ouvidos até pelo último cara, o último carinha lá da plateia. E a plateia enchia aquele lugar para ver as histórias antigas sendo reinterpretadas para lidar com os temas deles, do presente, os dilemas éticos deles. Essa competição de teatro, os prêmios não eram muito bons, tá? Mas, então, como eu disse, o autor da peça, ele tinha que ter dinheiro para pagar os ensaios, e ele atuava não só como autor da peça, mas ele era o diretor, ele era o cenógrafo, o coreógrafo das danças do coro. Às vezes ele atuava também. E antes de ocorrerem as peças, nesses 3 dias de festival, anualmente, havia um sorteio que distribuía o quê? Distribuía o número de atores para cada peça, para não ter peça com menos atores e outro com mais, para não haver injustiça, né? Então havia em média 3 atores para os papéis de protagonistas e 15 atores para formar um coro. O coro era composto o coro das peças. E havia as peças trágicas, 3 peças trágicas e uma peça de comédia, sátira. Isso por autor. Então imagina grande quantidade de peças que eles assistiam, que a plateia assistia nesses 3 dias. Vários dramaturgos, e cada um com 3 tragédias e uma sátira. E por que chama sátira? Porque os atores se vestiam de sátiros. Sátiros são aquelas figuras que são metade para cima homens, metade para baixo bodes, né? E aí essas encenações, elas chamavam muita atenção da população, que assistia com interesse e via ali discutida a própria vida delas, né? Falando de algumas... outra coisa também interessante é que havia efeitos especiais, porque nas peças havia a presença dos deuses, né? Havia a representação dos deuses. Então tinha mecanismos para fazer com que os deuses voassem e aparecessem no palco, depois saíssem. Era um espetáculo vívido, né? Impressionante para quem assistia. E as pessoas não perdiam. Falando agora de algumas peças, só mais uma coisa também. Os autores, eles continuavam como cidadãos comuns, né? Obviamente. Eles lutavam em guerras, eles ocupavam cargos públicos. Inclusive, o Ésquilo lutou nas guerras de Maratona, sobre a qual nós falamos aqui, e Salamina. Mas,
quando ele morreu, antes dele morrer, ele que disse que queria na lápide dele escrito nenhuma referência ao reconhecimento dele como autor. Ele quis um reconhecimento dele como soldado. Estava lá escrito: aquele que honrou, aquele que travou batalhas em defesa da sua terra pátria. Isso que o honrava. A maior honra para o cidadão ateniense era lutar na guerra. Ainda naquele tempo, no século V. Agora sim, falando de algumas peças, Sófocles, ele, na peça dele Ájax, se você se lembra da Ilíada, ele era um grande homem muito forte, carregava um poderoso escudo, era o segundo guerreiro mais importante dos aqueus, atrás de Aquiles. Quando Aquiles morreu, os soldados aqueus se reuniram para decidir quem ficaria com as armas, a armadura do grande Aquiles. Eles decidiram que elas caberiam a Odisseu, que era o mais astuto, o mais inteligente. Ájax era o mais forte, o mais poderoso, mas não se sobressaía pela inteligência. Ájax ficou irado. Essa escolha dos aqueus foi determinada por Atena. A Atena não quis dar a vitória, não quis que eles escolhessem Ájax. Porque uma vez, Ájax, no campo de batalha, recusou a ajuda de Atena. Não se faz isso com Deus. Não se rejeita a ajuda dele. Isso é orgulho desmedido. Os deuses odeiam isso. Os deuses querem um reconhecimento e até que o homem se submeta ao poder deles, obviamente. Então, Ájax foi punido por Atena, não foi escolhido, ele se revoltou, ele ficou louco e ele atacou os antigos companheiros que repeliram aquele ataque. Ájax não foi bem sucedido, nem nisso, nem na vingança contra os ex-companheiros. Então ele se isolou com pensamentos suicidas. A esposa dele, que estava lá, disse para ele não se suicidar, ou ela ficaria exposta aos outros, né? Mesmo assim, Ájax se matou. Os antigos companheiros de Ájax se reuniram. Odisseu, ele disse: nós devemos enterrar Ájax. Nós devemos isso a ele. Aliás, e também nós devemos isso ao nosso companheiro. E também, se não o fizermos, nós não teremos uma boa volta para casa. Porque os deuses mandam que nós enterremos nossos companheiros e nossos familiares. E eles enterram Ájax. Essa cena se passa no finzinho da Guerra de Troia. Uma situação anterior
as cidades-estado gregas que haviam no século V. Mas Odisseu falou com o seu exército como ele falaria com a polis. Ele falou com o seu exército como Antígona, de Sófocles, falou com sua cidade. Antígona foi uma mulher que enfrentou o novo rei de Tebas, rei Creonte, o tio dela. Antígona era filha de Édipo, depois que era um rei de Tebas. Depois que ele descobriu que ele tinha matado o próprio pai e esposado a própria mãe, ele furou os próprios olhos e se isolou. Tebas, então, foi palco de disputa de poder entre os dois filhos homens de Édipo. Um dos filhos tomou o poder. O outro irmão traiu, deu um golpe para tirar esse irmão do poder. Na disputa, os dois morreram. Subiu ao poder o tio deles todos, Creonte, irmão de Édipo, que não aceitava que fosse enterrado em Tebas aquele que não aceitou o poder do irmão. Aceitava que fosse enterrado o irmão que ocupou o papel de rei, mas aquele que o traiu, que atentou contra ele, não poderia ser enterrado ali. Creonte não aceitava. E Antígona insistia para enterrar o irmão dela. Também o irmão que lutou contra o outro. Porque os deuses assim ordenavam. Os deuses ordenavam que o cidadão de uma cidade fosse, não importa o comportamento dele, se foi mal, desvairado, como o do Ájax, ou do irmão dela, deveria ser enterrado. Ele deveria receber as honrarias fúnebres, não importando o comportamento dele. Então a disputa passa a ser entre o poderoso Creonte e a mulher que levanta a voz contra ele, publicamente, afirmando a lei, uma moral, uma outra moral, a moral tradicional, uma lei divina. Creonte então manda matar a própria sobrinha, Antígona. Mas antes que ela fosse morta, ele observa que alguns sacrifícios que ele tinha mandado fazer não estavam sendo aceitos pelos deuses. Ele ficou com a pulga atrás da orelha. E ele viu também que o filho dele se apaixonou por Antígona. E ao ver a disputa entre Antígona e o próprio pai, ele se mata. Com a morte dele, a mãe dele, esposa do Creonte, também se mata. Olha a destruição, olha a derrocada de um rei orgulhoso que tomou uma decisão sem se importar com as tradições, com a vontade dos deuses. Tamanha era a vontade dele de punir Édipo e seus filhos. Ele levou adiante, longe demais, a punição que o Édipo teve, né? Uma outra heroína muito conhecida
sobre a qual nós vamos ler ainda. Todos esses personagens nós vamos ler aqui. Estamos lendo agora sobre a Clitemnestra, vamos ler sobre a Antígona, vamos ler o Ájax, Medeia, de Eurípides. Quem não ouviu falar sobre ela? Medeia é casada com Jasão. Jasão quis trocá-la, quis separar-se dela para casar com uma mulher mais nova e rica. E ele fez isso. Medeia não aceitou. Medeia, que tinha tinha filhos com Jasão. Ela cumpriu o papel que se esperava de uma mulher. Jasão não estava certo de ter se separado da mulher que cumpriu o papel dela. O que Medeia fez? Fez um feitiço para matar a noiva de Jasão e para matar também os próprios filhos que ela teve com o Jasão. E eles morreram. Medeia, então, destruiu a condição de mãe dela, matando os próprios filhos. Ou será que Medeia estava certa quando ela disse que ela queria reformular a concepção de mãe e de mulher? Porque ela disse: todos pensam que a mulher tem uma vida segura por estar em casa cuidando dos filhos, enquanto o marido está numa guerra. Não. É tolice pensar isso. A mulher, ela merece o mesmo valor, a mãe merece o mesmo valor que o soldado. Então ela afirmou isso, ela tensionou o costume da época dela, costume que valorizava o soldado e o homem, e dava para a mulher uma cidadania muito pequena. Medeia foi uma importante heroína trágica. Então nós temos mulheres protagonistas das tragédias, apesar de os personagens delas serem interpretados por homens, porque os atores das peças trágicas eram só homens, que interpretavam um texto que imaginava como seria a condição da mulher. Mas eles tensionavam aí os costumes e colocavam em conflito as decisões arrogantes dos poderosos em relação aos deuses, né? Em contraposição aos deuses, e a punição que eles sofrem. Gostaram? Então, continue acompanhando, principalmente a Oresteia, a nossa primeira tragédia aqui. Obrigado.